No preparo de certas massas culinárias, como pães, é comum adicionar-se um fermento que, dependendo da receita, pode ser o químico, composto principalmente por hidrogenocarbonato de sódio, ou o fermento biológico, formado por leveduras. Os fermentos adicionados sob certas condições são responsáveis pela produção de óxido de carbono, que auxilia a massa a crescer. Para explicar a produção do dióxido de carbono, as seguintes afirmações foram feitas. 1. Tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os carboidratos presentes na massa culinária, sendo o dióxido de carbono um dos produtos dessa reação. 2. O hidrogenocarbonato de sódio, presente no fermento químico, pode se decompor com o aquecimento, ocorrendo a formação de carbonato de sódio, Na2CO3, água e dióxido de carbono. 3. As leveduras que formam um fermento biológico metabolizam os carboidratos presentes na massa culinária, produzindo, entre outras substâncias, o dióxido de carbono. 4. Para que ambos os fermentos produzam dióxido de carbono, é necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas altas, cerca de 200 graus Celsius, alcançadas nos fornos domésticos e industriais. Dessas afirmações, as que explicam corretamente a produção de dióxido de carbono pela adição de fermento à massa culinária são apenas. Bom, então vamos ver como é que ficou essa questão 79 aí da FUVEST 2017. Tá, e o que a gente precisa se preocupar? E o que a gente precisa se preocupar aqui então, pessoal? Olha só, primeira coisa, ele falou de dois tipos de fermento, tudo bem? O biológico e o químico. Beleza, então vamos começar falando do biológico. O biológico, ele falou que são as leveduras, pessoal. Então, levedura, ela ocorre nas condições normais, ou seja, a levedura, ela não vai deixar de fermentar um alimento ou uma massa simplesmente porque está frio. Ela não vai deixar de fazer isso, precisa continuar se alimentando, né? Então, o que a gente vai levar em consideração? Que o fermento biológico, ele ocorre a qualquer temperatura, ele ocorre em condições normais, ele não precisa sofrer nenhum tipo de aquecimento para que isso ocorra, tudo bem? Já o químico é um pouco diferente, pessoal. O que vai acontecer? Ele afirma aí que esse cara aqui vai produzir, na afirmativa 2 ele fala disso aqui, mas olha só, a reação é exatamente essa. Toda vez que eu coloco o bicarbonato de sódio, tudo bem que ele chamou de hidrogenocarbonato de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio, né? Toda vez que eu coloco isso aqui no bolo ou na massa lá e eu aquecer, ou seja, bicarbonato de sódio sob aquecimento, quando eu tenho duas moléculas vai formar Na2CO3, tá balanceado já, tá, pessoal? Então vai formar Na2CO3, vai formar vapor da água, tudo bem? E vai formar CO2. E aí esse CO2 ele sai gasoso aqui, tudo bem? Por causa do aquecimento, quando ele sair, ele vai sair gasoso aqui. E é isso que faz a massa inflar, né? É isso que faz a massa ficar maior. Tudo bem, pessoal? Então vamos analisar as alternativas rapidinho aí para a questão. O que ele está falando? Na alternativa 1, ele falou que tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os carboidratos presentes. Pessoal, o fermento biológico, ele reage com os carboidratos, né? A levedura, ela precisa reagir de fato com esses carboidratos aí. Só que o fermento químico, ele não reage. Então, o fermento químico, ele só precisa de aquecimento. E é exatamente por isso que ele é muito usado, né? Porque eu não preciso que ele use certos nutrientes que já estão na massa. Ele é só simplesmente aquecer que ele funciona. Tudo bem? Beleza. Na segunda, ele fala que o hidrogenocarbonato reage, ou pode se decompor, né? Por aquecimento, formando esse cara, esse cara, esse cara. E isso aqui é verdade, a gente acabou de mostrar que essa reação aqui faz todo sentido e que isso acontece mesmo. Tudo bem? Beleza. Na 3 ele fala o seguinte: as leveduras que formam um fermento biológico metabolizam os carboidratos presentes na massa culinária, produzindo, entre outras substâncias, o dióxido de carbono. Então isso é verdade também, pessoal. Olha só, elas vão reagir com os componentes da massa, tudo bem? E aí, nessa reação, vai ocorrer, durante a fermentação, vai ocorrer a liberação de gás carbônico, tudo bem? Então, verdadeiro para 3 também. E aí a 4 ele falou que para que ambos os fermentos produzam dióxido de carbono é necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas altas. Pessoal, isso é verdade para o fermento químico, tudo bem? O fermento químico precisa ser aquecido, mas o fermento biológico, de novo, não precisa ser aquecido. Ele vai ocorrer a qualquer temperatura, tudo bem? Então, essa questão ela estava basicamente cobrando que você soubesse como é que funciona o mecanismo aqui do bicarbonato de sódio, por que ele faz a massa inflar. Bom, então uma questão muito legal da FUVEST, eu espero que vocês tenham gostado. A questão cobrava aí os conceitos basicamente para você conhecer como funciona o processo aí do fermento, né, do fermento químico, né, do bicarbonato de sódio. Eu espero que vocês tenham gostado, uma questão bem legal da FUVEST também.